Vamos abrir a nossa Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Versículo 1, 2, 3 e 4. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, 2, 3 e 4. Queremos também saudar carinhosamente o pastor Paulinho, sua esposa irmã Mari, nossos pastores da nossa linda e abençoada igreja aqui em Gramado. Também não estou enxergando o pastor Leandro. Pastor Leandro, dá um sinal de mão. Também saudamos o nosso amado pastor da nossa igreja na cidade de Canela. Nosso carinho aos nossos irmãos, que praticamente são os nossos anfitriões. Estamos muito próximos. Gramado e Canela se interligam. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Até aqui. Curvamos nossas frontes para uma breve palavra de oração. Espírito Santo, só tu e ninguém mais sabe o que cada um de nós precisamos a noite de hoje. Nós podemos até pensar que precisamos disto ou daquilo, mas só tu, Espírito Santo, conhece a profunda realidade de cada um de nós que está aqui, a profundidade dos nossos ministérios, de nossa família e da igreja que pastoreamos. Só tu, Espírito Santo, sabe de tudo isso. Portanto, Espírito Santo, tem de nós misericórdia e ministra os nossos corações, e ministra as nossas vidas, aquilo que só tu sabe, que a gente está precisando. Portanto, Espírito Santo, tua soberania é sobre este lugar, e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Podemos dizer amém? Sente, por favor, querido irmão. Olhe para quem está pertinho de você e diga assim: vamos ouvir a palavra e Deus te abençoe. Deseje isso de todo o coração. Amados, o profeta Jeremias exerceu o seu ministério profético em Israel, num período em que Deus estava exercendo sobre a nação de Israel juízo e castigo. Então as profecias de Jeremias, elas anunciavam o castigo e o juízo de Deus sobre a nação, sobre o povo de Israel. E Jeremias, irmãos, como profeta de Deus, ele sabia
que a palavra de Deus, que a palavra profética de Deus se cumpria. Observe o que estamos dizendo. Como profeta de Deus, ele sabia que a palavra de Deus, ela se cumpria e se cumpre. E bendito seja o nome do Senhor. E de posse de tudo isto, irmãos, Jeremias começa a se preocupar com o que iria acontecer com o povo de Deus, com a nação de Israel, porque era uma época de juízo e de castigo de Deus. Então o coração de Jeremias se enche de preocupação com o amanhã de Israel, com o amanhã do povo de Deus. Amados e queridos irmãos, neste plenário está a liderança da igreja no Rio Grande do Sul. Aqui estão as pessoas que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus capacitou, que Deus credenciou, que Deus ungiu e que Deus tem dado graça para que a história da igreja continue sendo escrita. Note o que eu disse: aqui está a liderança da igreja no Rio Grande do Sul, escolhida e ungida por Deus para que a história da igreja continue. Diga para quem está pertinho de você, me ajude a pregar essa noite. Diga para quem está pertinho de você: você foi escolhido para dar continuidade à história da igreja. E se verdadeiramente, irmãos, a nossa liderança é uma liderança consciente, uma liderança responsável, este momento não pode ser outro senão um momento de reflexão, um momento de apreensão, um momento de preocupação com o amanhã da igreja. Se a nossa liderança for verdadeiramente uma liderança responsável, não tem como não pensar, não se preocupar sobre o amanhã da igreja. Foi isto que aconteceu com Jeremias. Ele estava vivendo esse momento de apreensão e de preocupação. Todo líder, irmãos, todo sacerdote, todo pastor, toda liderança responsável precisa pensar sobre isso, precisa refletir sobre isso. E não podemos pensar se não voltarmos às nossas raízes. Não podemos pensar a partir de agora
precisamos de fundamentos para pensar o amanhã da igreja. Precisamos de fundamentos, de base, para pensarmos o amanhã da igreja. Então, obrigatoriamente, nós temos que voltar às nossas origens. Nós temos que voltar às nossas raízes. E a partir de lá, encontrarmos subsídios, encontrarmos base e encontrarmos fundamentos que nos permitam pensar sobre o amanhã da igreja. E as nossas raízes estão lá em Jerusalém. As nossas origens estão lá em Jerusalém. No dia do Pentecoste, quando solenemente, de forma sobrenatural e de forma extraordinária, foi inaugurada a igreja pentecostal. Diga aleluia! Diga para quem está pertinho de você: as tuas origens estão lá em Jerusalém. As tuas raízes pentecostais estão em Jerusalém. Diga aleluia! Diga glória a Deus! E aí, irmãos, eu preciso ver a igreja da minha origem, ver a igreja das minhas raízes. E eu destaco nesta palavra 3 características, irmãos, que se tornaram marca registrada da igreja primitiva. A primeira característica, a característica da oração. Era uma igreja que vivia em oração. Era uma igreja que tinha a disciplina da oração. Era uma igreja que caminhava de joelho. Você pode dizer glória a Deus? Segunda característica desta igreja: era uma igreja que vivia em comunhão. Diga para quem está pertinho de você: segunda característica, vivia em comunhão. Fala bem forte: comunhão. Aleluia! Ô meu irmão, sai mais forte, porque eu acho que tem bastante gente aqui dentro. Seu auditório está cheio. Diga comunhão. Terceira característica desta igreja: em cada alma havia temor a Deus. 3 características, marcas registradas da igreja: oração, comunhão e temor a Deus. Quem repete comigo? Com o braço erguido, todo mundo agora. Mais forte, última vez. Diga aleluia. Aonde está isso na igreja de hoje? Aonde está a oração na igreja de hoje? O que foi feito da oração? E tudo que Deus faz na terra é resposta de oração. O que foi feito da oração da igreja de hoje? Aonde está a oração da igreja? Disse Deus: ouvi o clamor do meu povo e desci para dar livramento. Aonde está a oração? Que clamor Deus está ouvindo da igreja de hoje? Precisamos pensar. Segunda característica: comunhão. Diga bem forte: comunhão. Aonde está a comunhão
na igreja de hoje? Aonde está a comunhão? Eu não estou falando de dar abraço, eu não estou falando de apertar a mão, mas eu estou falando de comunhão, na extensão da palavra, com profundidade, com sinceridade, com transparência, com cristianidade. Queridos, se Jesus chegar em nosso meio hoje, é capaz dele botar o dedo na cara da gente e dizer: hipócritas! Será que sim? Será que não? Aonde está a comunhão? Aonde está a verdadeira comunhão? A comunhão, irmãos, foi substituída por interesses pessoais, por preferências pessoais, por objetivos pessoais, por tantas outras coisas. Mas a verdadeira comunhão, a comunhão das nossas origens, aonde está? Quantas pessoas na igreja que nós nem olhamos para elas, que nem nós nem cumprimentamos. Quantas pessoas na igreja, irmãos, aonde está a comunhão? A Bíblia diz: tende comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vos purifica de todo o pecado. Aonde está a comunhão? As pessoas ficam falando mal umas das outras, dia e noite sem parar. Aonde está a comunhão? Aonde está a oração? Aonde está o temor a Deus? A igreja lá tinha essas marcas. E o que acontecia como consequência disso? Caía na simpatia do povo. E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. O Senhor acrescentava. Mas onde está o temor? A mesma autoridade espiritual constituída sobre nós, que tem a prerrogativa da palavra de Deus para a nossa vida, é a autoridade contra a qual nós levantamos a nossa mão, apontamos o nosso dedo, criticamos, julgamos, pré-julgamos. A mesma autoridade que põe a mão sobre a nossa cabeça e nos abençoa, é a mesma autoridade essa palavra é meio forte demais, mas é a mesma autoridade que nas nossas conversas de bastidores se joga no ventilador, e depois a gente chega lá e dá um abraço, e dá um aperto de mão, e faz um monte de coisa. Irmãos, aonde está a oração? Aonde está a comunhão? Aonde está o temor a Deus? Queridos, será que nós não perdemos a essência? Será que não é hora de pensar sobre isso? Será que não é hora de se preocupar com isso? Será que não é hora de refletir sobre essa matéria, sobre esse assunto? E nos questionar aonde eu errei? Aonde eu me equivoquei? O que eu deixei de fazer? Eu às vezes, irmãos, me questiono e digo assim para Deus: Deus, apareceu tanto anjo a tanta gente, e eu gostaria que um anjo aparecesse para mim, Senhor. Eu não tenho problema de obedecer, eu tenho problema para descobrir a vontade de Deus,
o querer de Deus, o desejo do coração do Pai. A minha dificuldade não está na obediência, a minha dificuldade está em conhecer a perfeita, agradável e santa vontade de Deus para a minha vida. E eu digo, Senhor, se aparecesse um anjo e me desse umas lambadas, e me desse uns puxão de orelha, e me desse uns pontapé, e dissesse, olha, é por aqui, eu ia ficar muito contente, porque eu tenho certeza que é tudo aquilo que é orientado por Deus, tudo aquilo que é a vontade de Deus, leva a um final de glória. Você pode aplaudir Jesus? Jeremias estava preocupado, e Deus viu a preocupação de Jeremias. Diz para quem está pertinho de você: Deus viu a preocupação de Jeremias. Diga bem forte: Deus viu a preocupação de Jeremias. Eu tenho uma palavra para você. Se você é um líder preocupado com o amanhã da igreja, Deus está vendo a sua preocupação. Se você é um líder que tem cuidado pelo amanhã da igreja, Deus está vendo. E Deus viu a preocupação de Jeremias, e disse para Jeremias: levanta, glória a Deus, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Diga aleluia. O que eu estou dizendo esta noite, irmãos, o que Deus está nos dizendo, é que se houver necessidade de resposta, Deus vai trazer respostas. Eu queria dizer a você carinhosamente: Deus ainda fala, 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 Deus ainda fala. Deus não ficou mudo, o braço de Deus não encolheu, Ele ainda fala e ainda age poderosamente. E Deus disse: levanta e desce. E Jeremias desce à casa do oleiro, e ele esperava encontrar lá resposta para as suas preocupações. Ele esperava encontrar lá resposta para as suas preocupações. Levante a sua cabeça e receba esta palavra. Se você subiu à terra preocupado, eu quero lhe dizer que durante esses dias o Espírito Santo vai trazer respostas à sua vida, à sua família, ao seu ministério e à igreja a qual pastoreia. Se você veio para fazer turismo, pegue a mala e vá embora, porque está perdendo tempo aqui dentro. Se veio para fazer compra, mesma coisa. Se veio só para comer e dormir, melhor ficar em casa. Dormir na cama da gente é melhor. Eu que o diga, e a minha morena que também diga a mesma coisa, porque o que a gente se vira na cama durante a noite, só Deus sabe. E um olha para o outro e diz: mas ninguém aguenta esse colchão. E aí ele diz: mas eu acho que esse colchão já venceu tudo que tinha que vencer. E por aí afora vai. Então, irmão, mas se você veio preocupado, em busca de resposta, se você subiu a serra em busca de respostas de Deus, quer seja para a sua vida, quer seja para o seu ministério, quer seja para a sua família, quer seja para a igreja onde você está pastoreando, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, profeticamente, que neste lugar, durante este dia, Deus vai trazer respostas. Deus vai trazer resposta. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso. E Jeremias desce à casa do oleiro, e ele esperava lá encontrar respostas, ou alguém que lhe dissesse alguma coisa.
E o que ele encontra lá? O oleiro lidando com o barro. Esperava encontrar alguém que lhe dissesse alguma coisa, mas ele não encontrou ninguém para lhe dizer nada. Ele simplesmente encontrou um oleiro trabalhando o barro. Diga para quem está pertinho de você: ele encontrou o oleiro trabalhando o barro. E o oleiro estava trabalhando o barro, e chamou a atenção dele. Mas o que chamou a atenção não foi simplesmente o trabalho do oleiro, mas o vaso que se quebra na mão do oleiro. E o oleiro junta os cacos e começa a trabalhar um outro vaso, restaurar o vaso. Então, nesses poucos versículos que lemos, nós encontramos 3 elementos. Encontramos o barro, encontramos o oleiro, e encontramos as rodas aonde o barro era trabalhado. O texto diz que o oleiro trabalhava o barro sobre as rodas. Então nós vemos aqui o oleiro, nós vemos aqui o barro, e nós vemos aqui as rodas aonde o barro era trabalhado. O barro, irmãos, tipologicamente, simbolicamente, na ministração desta noite, na palavra que o Espírito Santo está trazendo aos nossos corações e às nossas vidas, o barro simboliza a nós mesmos. O barro somos nós. O barro sou eu. O barro é um elemento frágil, é um elemento de pouco valor. Não tem valor comercial quase que nenhum. O barro não significa muita coisa. É uma coisa comum, simples, sem valor comercial. Sem valor comercial. Simboliza praticamente nada. Não representa quase nada. Mas o barro, na palavra, irmãos, ele simboliza cada um de nós. Do pó da terra formou o homem, soprou em suas narinas, e foi feito ser vivente. Então, nesta palavra, o barro simboliza a mim e a você, na sua fragilidade, na nossa insignificância, sem valor comercial. Isto me mostra uma coisa, irmãos, que o barro só tem significado, o barro só tem valor se ele estiver na mão do oleiro. Diga para quem está pertinho de você: o barro só vai ser alguma coisa na mão do oleiro. Ah, não gostei. Diga de novo: o barro só vai ser alguma coisa na mão do oleiro. Diga bem forte: na mão do oleiro. Diga aleluia. Queridos irmãos, é só na mão do oleiro que o barro pode ser alguma coisa. O oleiro, na palavra desta noite, irmãos, significa o Espírito Santo, significa o Senhor. O oleiro significa Jesus, o Espírito Santo, como a gente quiser. Mas o barro só vai ser alguma coisa se ele estiver na mão do oleiro. Quero parar um pouquinho aqui. Quero refletir com você sobre isso. O barro só vai ser alguma coisa se estiver na mão do oleiro. Você pode dizer glória a Deus? Diga bem forte: na mão do oleiro. Na mão do oleiro. Irmãos, o nosso ministério tem que estar na mão do oleiro.
A nossa família tem que estar na mão do oleiro. A igreja tem que estar na mão do oleiro. O que somos tem que estar na mão do oleiro. O que temos tem que estar na mão do oleiro. O nosso amanhã tem que estar na mão do oleiro. O barro só vai ser alguma coisa na mão do oleiro. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Mas o que acontece, irmão? Ainda que o vaso ou o barro esteja na mão do oleiro, ele se quebrou. Ele se quebrou na mão do oleiro. Irmãos, o vaso estava na mão do oleiro, mas ele quebrou. E por que ele quebrou? Quebrou por alguma impureza. Quebrou por alguma coisa que não estava bem. Observe isso. O barro se quebra em função de alguma sujeira, de alguma impureza, de alguma coisa alheia ao verdadeiro barro. Um elemento externo fez com que o barro se quebrasse. Vou repetir, uma situação de impureza. E aí você pode abrir o leque e pensar em quem você quiser, ou no que você quiser. Alguma pedra, alguma coisa. E o barro acabou se quebrando. Porém, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. O oleiro não desistiu do barro. Você não entendeu. Que barbaridade. O oleiro não desistiu do barro. Diga para quem está pertinho de você: o oleiro não desistiu do barro. O oleiro não jogou fora os cacos, irmãos. O oleiro juntou os cacos. O oleiro juntou os cacos. Agora escuta que eu já vou mudar de assunto. A obra de Deus não é feita por atacado. É peça por peça que o oleiro vai trabalhando. O oleiro trabalha peça por peça. Não há produção em série. As peças são exclusivas. Você pode dar aleluia. É cada peça individualmente. Não há produção por atacado. O oleiro trabalha individualmente cada uma das peças. Diga aleluia. Quem entendeu, diga amém. Então diga para o irmão: você é peça única. Ah, gente, mais forte. Você é peça única. E o oleiro está trabalhando. Diga mais forte: o oleiro está trabalhando. Você é peça única. Irmãos, mas o vaso se quebra, mas ele não joga fora os cacos, ele junta os cacos, ele faz um novo vaso, como bem parece ao oleiro. Diz assim para mim: como bem pareceu ao oleiro. Diga de novo. Diga para o irmão: deixa cair a ficha, não é como você quer. Diz para ele de novo: deixa cair a ficha, não é como você quer. Ah, não achou engraçado essa aí? Então diga de novo: meu irmão, não é como a gente quer, mas é como o oleiro quer. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Como bem pareceu ao oleiro. Ele trabalha individualmente, peça por peça, irmãos, mas é como ele quer.
Oh, irmão, você pode pensar o que você quiser, mas sempre vai ser como Ele quer. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas o barro era trabalhado aonde? Nas rodas. 2 rodas, uma em cima e outra embaixo. Diz para quem está pertinho de você: havia 2 rodas trabalhando o barro. Agora escute que eu estou fazendo um fechamento. As 2 rodas, uma delas simboliza o tempo e a outra as circunstâncias. Diz para quem está pertinho de você: as 2 rodas, uma simboliza o tempo, a outra as circunstâncias. Diga bem forte: circunstâncias. A Bíblia diz, irmãos, que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo beneplácito da sua vontade. As circunstâncias, elas quebram a gente. As circunstâncias amolecem a gente. As circunstâncias derretem a gente. A circunstância mostram que a gente estava errado. As circunstâncias mostram que nós não somos dono da razão. A circunstância revelam os nossos desacertos. As circunstâncias revelam as nossas incoerências. As circunstâncias deixam a gente de rédea no chão. A circunstância fazem com que a gente deixe de ser pombo de catedral. Pastor, o que é isso? O que é isso? Eu vou dizer só a primeira parte. Pombo de catedral, peito esticado. E só faz pontinhos. Pergunta para quem está pertinho de você: entendeu essa? Pode aplaudir Jesus, irmão, enquanto eu tomo uma água aqui. Então, uma das circunstâncias, uma das rodas simboliza a circunstância. E as circunstâncias vão amassando a gente, irmãos. As circunstâncias da vida vai mostrando que a gente não é tudo aquilo que a gente pensa que é. Que a gente não sabe tudo aquilo que a gente pensa que sabe. A circunstância vai mostrando que nem sempre a gente está certo. A circunstância vai mostrando que a gente precisa de Deus, que a gente depende de Deus. A circunstância vai mostrando que a gente precisa viver em comunhão. A circunstância vai mostrando que a gente precisa dos irmãos. A circunstância vai mostrando que a gente precisa de amigos. A circunstância vai mostrando que a gente não é um super-homem, precisa de ajuda. A circunstância vai mostrando que a gente não é tudo aquilo que a gente pensa que é. A circunstância vai revelando, vai mostrando, vai amassando o barro. E vai fazendo com que a gente enxergue a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. Então as circunstâncias se carregam de amassar o barro. A circunstância faz com que a gente enxergue o quanto a gente precisa da esposa, quanto a gente precisa do marido, quanto os filhos precisam dos pais, e os pais dos filhos.
A circunstância vai amassando o barro e vai botando tudo no lugar. Diga aleluia. Amém, Jesus. Sai um amém gostoso aí? Sai um amém gostoso aí, igreja? Sai um amém gostoso lá atrás? Uma das rodas é a circunstância. A gente pensa que faz tudo sozinho e a circunstância mostra que não. Por aí afora vai. Uma das rodas vai amassando, a circunstância. E o tempo, irmãos. O tempo é um profeta extraordinário, o tempo. Ele mostra tudo. Ele mostra tudo. O tempo me liquidou, irmãos. O tempo acabou comigo. Figuradamente estou falando. Tudo que eu pensava, o tempo jogou para o chão. Tudo que era pensamento, o tempo se encarregou de botar na lata do lixo. É uma loucura o que o tempo fez comigo, irmãos. Essa roda do tempo me moeu, me amassou, me esmagou, me triturou, mas me tornou um homem melhor, um pastor melhor, um marido melhor. Verdade ou não, minha velha? Inventa de dizer que não. Então o tempo se encarrega. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Quando a gente não tinha neto, dizia, neto na minha casa, nem pensar. Quero saber de neto de jeito nenhum. Vão ficar para lá, não quero saber. O tempo se encarrega de arrumar as coisas. E a Ione, doida por neto, vivia orando para Deus dar neto. Aí Deus deu uma enxurrada de neto. Mas eu não queria saber de neto. Muita bagunça, muito grito. Não quero saber de neto. E os netos vieram. E tomaram conta da gente. O tempo derrubou a gente. E um dia desse, acredite se quiser, eu tenho um netinho lá que tem quanto tempo? Quanto ano? Não, o Conrado? 1 ano e meio. Eu e o Conrado de joelho na cozinha brigando de soco. Pode um negócio desse? Daqui a pouco ele me empurrou e eu caí, ele caiu para lá. Mas do que eu virei? Então, as circunstâncias e o tempo vão acomodando todas as coisas. Aleluia. Jeremias desceu em busca de respostas. Ele viu tudo o que estava acontecendo ali. E depois Deus disse para ele: eu posso fazer com vocês o que o oleiro fez com o vaso. O vaso quebrou. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. As preocupações de Jeremias foram respondidas. Deus disse: eu posso pegar os cacos
e fazer tudo novo. Eu não ouvi o seu glória a Deus aí. Deus estava respondendo para Jeremias: eu posso pegar esses cacos que restou e fazer tudo novo outra vez. O que Deus está dizendo, irmãos, que se houver boa vontade, Deus pode restaurar o que foi perdido. Deus pode consertar o que ficou estragado. Deus pode trazer de volta aquilo que ficou para trás. Deus pode restaurar sentimentos novos. Deus pode restaurar a oração. Deus pode restaurar a comunhão. Deus pode trazer de volta o temor a cada alma e a cada coração. Deus pode qualquer coisa. Deus só não vai fazer se não houver espaço. Deus pode, mas eu quero. Você quer? Deus pode restaurar, mas você está querendo? Ou prefere permanecer na zona de conforto, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra, deixando a carruagem andar a seu bel prazer? Temos uma liderança responsável. Se temos uma liderança responsável, verdadeiramente comprometida, nós temos que dizer, como disse o salmista Davi: a minha alma tem sede de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus mostrou para Jeremias que ele pode. E se mostrou para Jeremias, está mostrando para nós: Deus pode. Deus pode trazer vida ao seu ministério. Deus pode restaurar a paixão pelas almas. Deus pode restaurar o encanto pela palavra, o gosto pela palavra, o prazer pela oração, a alegria pela comunhão. Deus pode trazer de volta tudo o que a gente perdeu ao longo da caminhada. Diga para o irmão: Deus pode trazer de volta tudo aquilo que foi perdido ao longo dos anos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos nos contentar como está, irmãos? Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Oséias responde: conheceis o Senhor e prossigai em conhecê-lo. Acho que temos que continuar cavando. Temos que continuar buscando. Deus pode. Deus pode. Mas eu estou querendo isso. Eu estou querendo isso. Sinceramente, eu estou querendo. Eu só estou pregando para vocês. A minha alma está desejando isso. Meu coração está querendo isso. Eu quero a verdadeira essência de Deus, plenitude de Deus. Quero Deus de verdade. Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo traga luz. Esses dias Deus tem resposta para nós.
Mas eu estou querendo respostas. Eu quero continuar como está. Está bom assim? Cada um responde por si, irmãos. Cada um responde por si. Mas se as nossas vidas, como liderança que somos, não servir para abençoar outros, não servir para gerar vida, não servir para gerar paz, alegria, salvação, eu pergunto, para que viver? Para que ser líder? Para que viver? E para que ser líder? Só para comer e dormir? E viver uma vida mais ou menos confortável? Não, irmãos. Precisamos pensar. Quem vier depois, vai dizer o quê? Deus mostrou para Jeremias que pode. Termino dizendo antes da oração: se alguma coisa está em caco, Deus junta os cacos e faz novo. Aleluia! Se alguma coisa está em caco, repito, Deus junta os cacos, se eu quiser, e faz novo. E faz novo. Ele ainda é Deus em toda a sua plenitude. Eu quero orar com vocês essa noite. Quero orar com vocês essa noite. Amanhã teremos 2 palestras importantes na parte da manhã. À noite teremos um grande culto. A recém está começando. Você pode dizer glória a Deus? Ficamos em pé. Você consegue segurar a mão de quem está mais próximo a você? Não vamos chamar ninguém aqui na frente. Não precisa vir ninguém aqui. Você consegue segurar a mão de alguém que está mais próximo de você? Você consegue emendar o corredor aí, meu irmão? Você consegue agora abrir a sua alma, abrir o seu coração a Deus e dizer: Deus, você é um líder. Você faz parte. Ainda que hajam cacos, Deus faz novo. Irmão, vai ao encontro de Deus agora. Vai falando com Deus agora. Querido Deus, querido Pai, Senhor de minha vida, Salvador de minha alma, Deus do meu amor, Tu conhece a minha vida, Senhor.
Tu conheces o meu coração. Tu sabe tudo de mim, Senhor. Tu sabe do desejo do meu coração. E eu quero que esta noite, Pai, Tu tenhas misericórdia de nós. Que Tu tenha misericórdia de mim esta noite, Pai. Que o Senhor se mova sobre nós esta noite. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre esta liderança presente aqui, Senhor. Manifesta a Tua graça, meu Pai. Manifesta a Tua glória, meu Deus. Manifesta o Teu poder, meu Pai. Eu quero ver, Senhor, a ação do Teu Espírito em todo esse estado, Pai. Eu quero, meu Deus, que a Tua glória tome conta de tudo e de todos, Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus, ministra particularmente ao coração de cada um de nós. Senhor, Tu disse que aonde o Evangelho for pregado tem sinais. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Santo, 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 Santo. Renova o ministério do Brasil para Cristo nesse estado, meu Deus. Traz graça, traz vida, traz unção. Derrama óleo, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz algo novo, meu Pai.